Há alguns dias atrás eu divulguei para vocês uma matéria da Ana Paula Henkel. Na matéria ela dizia que é insano, porque ela não viu as pessoas defendendo o absurdo que é a prisão do Felipe Martins. E aí eu questionei e levei umas pedradas, porque eu falei que nem o Bolsonaro até então não tinha falado nada. Depois o Bolsonaro se manifestou e agora o Bolsonaro não só se posicionou no caso Felipe Martins, como também fez críticas, inclusive ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No X, antigo Twitter, ele postou o seguinte hoje à tarde: ultrapassa o sadismo com o Felipe Martins e muitos outros. Repito como sempre, é muito mais que lamentável que o país esteja passando por tais absurdos. E aí ele cita uma matéria do Poder 360 que cita o seguinte: Moraes pede diligências no caso de Felipe Martins após Dino negar a soltura. Vamos lá. A defesa do Felipe Martins entrou com habeas corpus, caiu na mão do Flávio Dino. Eu cantei a pedra e falei que ia ser negado. Acontece que o habeas corpus está previsto na Constituição. Ele é mais forte do que qualquer regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas o regimento do Supremo diz que se um ministro do Supremo decidir, o outro não vai dar habeas corpus. É insano. É parecer que o pessoal não entende o que é a Constituição. A Constituição diz que o habeas corpus é para resolver o problema da ilegalidade e a liberdade é um bem jurídico tutelado sagrado. Então, é insano. Então, para que serve habeas corpus contra o STF? E o Alexandre de Moraes, ele pediu diligências, né? Já está mais do que provado. Inclusive, teve uma matéria do Wall Street Journal dizendo o seguinte: olha só, há um erro inequívoco. A decisão do ministro Supremo Alexandre de Moraes foi baseada em uma prova que é fraudulenta. Então, assim, nada mais justo de que o próprio ministro Alexandre de Moraes determinasse aqui o habeas corpus. Então, posicionou-se o ex-presidente Bolsonaro num posicionamento que deveria ter dado há mais tempo, né? Mais contundente. E parabéns para o Bolsonaro por ter se posicionado, porque realmente é algo, assim, preocupante, ainda mais para nós da comunidade jurídica. Vamos falar do Donald Trump agora, matéria do Metrópolis. Olha só, CEPAC Brasil tentou reunir Donald Trump, Javier Milei e Jair Bolsonaro, mas não deu certo, né? Faltou alguém aqui, faltou Nayib Bukele. Mas enfim, acontece que o Trump não compareceu, né? A organização do CEPAC, que é um movimento conservador, tinha um objetivo no mínimo ousado em 2024, promover um encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente norte-americano Donald Trump e o atual presidente da Argentina, o Javier Milei. O evento acontece dia 6 e 7 de julho em Santa Catarina. Em meados de março, representantes do Instituto Conservador Liberal, que é quem organiza a CEPAC Brasil, enviaram um convite formal ao republicano Donald Trump. Entretanto, o Trump não respondeu à tentativa. Segundo a avaliação de um dos organizadores, a campanha eleitoral dos Estados Unidos pode ter pesado para Trump não conseguir espaço em sua agenda para comparecer. Mas seria lindo, né? Ver Bukele, Javier Milei, Bolsonaro e o Trump juntos num evento aqui no Brasil, né? E só do Javier Milei já causou aí um desconforto maravilhoso na esquerda, né? Ou seja, o Lula pulou fora, não quis ir onde os dois estavam, né? Causou aí quase um conflito, né, diplomático com a Argentina, mas enfim, estamos ansiosos para ver o evento e o que vai acontecer nele. E, enquanto isso, o Biden está dando sinais de que vai desistir da campanha. Matéria da Isto É, o Biden considera desistir da candidatura à presidência, foi o que disse um jornal, né, o The New York Times. Segundo o The New York Times, Biden teria confidenciado a um aliado que, caso não consiga, nos próximos dias, convencer o eleitorado de que está apto ao cargo, né, vai desistir do pleito. Mais do que justo, né? Acho que se tem uma coisa que o norte-americano percebeu é que o Biden não está em condições de disputar uma eleição, né? Mas isso está se estendendo aqui para o Brasil.
para o Lula. O Bolsonaro já jogou a pedra e falou que o Lula não está dentro da sanidade mental dele. Já outra ala começou a levantar os questionamentos pela alta idade do Lula também, que não quer passar pelo mesmo problema que os norte-americanos estão passando, né? A esquerda norte-americana está passando. E que Lula pode ser uma opção não tão primária mais para 2026, que pode ser que Lula não tenha, né? Ainda mais depois das falas absurdas que o Lula vem soltando nos últimos dias, né? Agora, se fosse do Bolsonaro, seria digna de determinação de expedição do STF para em menos de 24 horas ele explicar. É essa aqui, tá? Alguns opositores do Lula estão postando assim, que o Lula exaltou a história de um pedófilo, mas a questão é a seguinte, matéria da Revista Oeste. Lula exalta a história de um homem que se casou com uma mulher quando ela tinha só 12 anos. E o Lula deu a declaração hoje à tarde, né, durante um evento de entrega de casas próprias. Durante a entrega de 448 casas a famílias no Recife, o presidente Lula exaltou a história de um homem que se casou com uma mulher quando ela tinha 12 anos. E a gente sabe que isso é configurado crime, né, no ordenamento jurídico, é o abuso de vulnerável, né? A palavra é outra, mas é o abuso de vulnerável abaixo dos 14 anos. Abre aspas. Quero dizer para vocês que eu não acredito que tenha um cabra mais feliz que eu neste momento, disse o petista na terça-feira. Porque o prazer de cuidar das pessoas é cuidar daquilo que é necessidade básica das pessoas. Quando cheguei na casa do Felipe, que era um homenageado, que fui entregar as chaves para o Felipe, ele me disse que tem 10 filhos e que era para ter 13. E ele se casou com a menina e ela tinha 12 anos e ele está apaixonado por ela há 28 anos. Qualquer pessoa falando uma frase dessa já era um absurdo, uma insanidade. Um presidente da República expelindo, né, essa frase aí já passa disso, né? Já passa disso. Então, assim, todo mundo dizia, né, que era o Bolsonaro que falava besteira. Lembra do caso que o Bolsonaro falou que viu as meninas de 14 anos lá e fizeram um auê em cima, mas agora ninguém fala nada. Uma matéria aqui da Revista Oeste, uma outra matériazinha ali e nada mais. Sabe, a diferença de tratamento da mídia em relação a Lula e Bolsonaro, sabe? São mundos completamente diferentes. Um é a vida de Nárnia, o outro é o inferno. É absurdo. Inclusive, né? O que você acha de prefeitos de um estado que acabou de passar por uma catástrofe procurarem o presidente em uma marcha, chegar lá e forem barrados de entrar no Palácio do Planalto? Se fosse o Bolsonaro, era um monstro insensível. Como é o Lula, é um deslize, né? Um grupo de prefeitos do Rio Grande do Sul realizou ato em frente ao Palácio do Planalto na tarde de quarta-feira. Os políticos foram barrados de entrar por agentes do Gabinete de Segurança Institucional da presidência. Revoltados, os prefeitos cantaram o hino do Estado e cobraram uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O protesto marca 60 dias da tragédia das enchentes, com pedido de mais visibilidade e liberação de recursos para os municípios. Olha só, aqui a matéria da Jovem Pan News, os prefeitos cantando o hino do Rio Grande do Sul. É bonita a manifestação dos prefeitos, né? Indignação. Eu sou completamente a favor de manifestações pacíficas e acompanha aqui comigo um trechinho dos prefeitos entoando aqui o hino do Rio Grande do Sul. Essa ilha injusta guerra, sigam nossas façanhas, de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Imagina o Bolsonaro rejeitando, né, prefeitos depois de uma tragédia, né? Mas vamos lá. Não é só crítica, não. Vocês sabem que uma pegada do nosso canal aqui é ser totalmente independente, né? Totalmente independente. E aí, agora, é para elogiar de verdade o Lula, tá? Essa aqui ele acertou, tá? O Lula anunciou mais de 400 bilhões para o agronegócio no plano Safra. Tá, eu vou ter que fazer minha criticazinha. Tem um fundozinho eleitoreiro,
por causa das campanhas, para tentar trazer o agronegócio para o lado dele? Tem, mas o agro precisa ser, sabe, incentivado, precisa ter as linhas necessárias para agir. É o agro que move o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa na quarta-feira da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2024-25. Na ocasião, o governo anuncia 400 bilhões para o fomento ao agronegócio no âmbito do programa. Bola dentro, tá? O Plano Safra oferece linhas de créditos, incentivos e outras políticas para médios e grandes produtores. Além disso, foram liberados 108 bilhões em recursos de letra de crédito para o agronegócio. Importantíssimo isso aí, tá? Fomenta o agro, dos erros que a gente está vendo nos últimos dias, pelo menos um acerto aqui. Lula parou de falar em aborto, parou de acusar o Banco Central, parou de taxar a comprinha da Shein e resolveu dar um incentivo aí para o agronegócio. Essa foi bola dentro. Enquanto isso, né? Vamos falar do nosso real, né? Tá fazendo aniversário, tá ficando velhinho, 30 anos, tão desvalorizado pelo nosso governo, tadinho. Matéria do Metrópolis, real desvalorizou mais que o peso argentino no primeiro semestre. O Lula tá tendo moral para fazer críticas pro Milei? Será que tá tendo? Acho que não, hein? Entre 12 economias emergentes, o real foi a moeda que apresentou a maior desvalorização no primeiro semestre de 2024. Nesse período, ela registrou uma queda de 15% ante um recuo médio de 4,4% anotado nos demais países que fazem parte do bloco, que inclui, por exemplo, a Argentina, Turquia, México e China, tá? Então, é o efeito do nosso planejamento econômico através do governo. E aí, vocês sabem que eu sou mestre em comércio internacional, né, pela Universidade de Miami, pela Must. Você não tem noção do respeito que o Paulo Guedes tinha dentro da universidade. Tá? Então, quando se falava do Paulo Guedes, ou quando o Paulo Guedes mesmo fazia alguma palestra, sempre era tema de discussão dentro do mestrado. Já o Haddad era uma figura não tão conhecida. Não, nem conhecido ele era, tá? No campo econômico. Não era. Mas aí a gente entende por quê, tá? O ministro da Fazenda do Brasil é ele. E aí eu quero que você, se conhece o Paulo Guedes, analise o que é o Paulo Guedes e analise a resposta do Haddad aqui, para você entender um pouco mais de economia, tá? Essa publicação é da Renata Barreto, tá? Citando a fonte para vocês. Avaliando isso para conter essa subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia para atuar quando entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas o senhor tem uma análise sobre isso? Se deveria? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, na sua análise? Tudo que nós estamos fazendo é entregando. Ministro, E os compromissos do presidente. ministro, quais medidas que o senhor vai apresentar para o presidente de corte de gastos do governo, redução de gastos? Depois que eu apresentar para ele, eu apresento para você. Saiu hoje que o governo está discutindo uma proposta de mudança no mandato do presidente do Banco Central. Isso está em discussão? Eu não ouvi discussão sobre isso. Onde é que saiu? CNN. Ministro, o presidente falou em responsabilidade fiscal agora com o compromisso. A senhora acha que já é fruto dessa conversa que o senhor teve de manhã com o presidente e do encontro dos economistas ontem? Isso é um compromisso de vida toda do presidente. Não, eu queria que o senhor falasse um pouco desse encontro que teve dos economistas com o presidente no final de Mas é um semana. compromisso de vida toda do presidente. Ele vai ensinar isso para o presidente. Está no 10º ano de governo. Meu Deus, eles devem pensar que a gente é idiota demais, que a gente é imbecil demais, né? Sabe, isso aqui era coisa de ir pro inquérito das fake news do ministro Supremo Alexandre de Moraes. É um compromisso de vida toda do Lula a responsabilidade fiscal? É sério isso? A gente tá vendo os maiores rombos da história do Brasil e falar que é um compromisso de vida do Lula a responsabilidade fiscal? Meu Deus.
Sem contar que parece um meme, né? A resposta. Ah, qual é a sua análise? Não, as coisas vão melhorar. O câmbio vai melhorar. Por quê? Por causa de tudo que nós estamos fazendo. Peraí. Vai melhorar? Vai. Por quê? Porque por causa do que nós estamos fazendo. Mas tá fazendo o quê? Não, nós estamos fazendo. Que saudade do Paulo Guedes. Vamos ser sinceros. Que saudade do Paulo Guedes. Eu sei que muita gente aí já tá nessa visão, né? Vamos lá. Vamos falar das decisões também do Supremo Tribunal Federal, que já impactam aí, né? Após a descriminalização, a busca por maconha no Google dispara. Alguém pensava diferente? O uso, o consumo vai disparar. Eu tô alertando vocês aqui há 50 editoriais atrás que isso ia dar ruim. Depois que o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha, as buscas no Google pela palavra maconha dispararam. A decisão da corte ocorreu na última terça-feira, segundo o Google Trends, considerou os últimos 5 anos e apontou que o mês de junho foi o que mais apresentou pesquisas pela droga no Brasil. Vamos lá. O que eu falei para vocês? Quem que vai se beneficiar com essa decisão do Supremo? Os traficantes. O sujeito que tem medo de ir na boca, que tem preocupação, vai estar bem mais acessível para ele agora. O cara que tinha medo, agora é legal. Ele às vezes nunca usou porque tem medo de ser preso. De repente ele descobre, não, peraí, não vai acontecer nada comigo, eu posso usar? Eu vou usar então agora. Vou voltar a usar? Então assim, vai ter consequências trágicas. A gente vai ver o reflexo disso aqui no SUS, tá? Você vai ver que vai aumentar o preço dos medicamentos, né? Então, assim, é insano, né? A gente acompanhar esse tipo de situação. O Caporeso fez uma publicação aqui também, né? Mudando de assunto, né? Jogada burra do Lula contra ele mesmo, né? O Caporeso escreveu o seguinte, ó, tem gente que vai do verde para o podre, direto, sem passar pelo processo de amadurecimento. É o caso deste irresponsável que acha que tem a capacidade de cuidar de um país. Este é o verdadeiro retrato da capacidade de gestão do Lula. E aí, o William Vac, ele, sabe, assiste. Eu não vou nem comentar muito, né? Vou deixar até o termo aqui, jogada burra, visível para vocês. Quando um político experiente como é o presidente Lula faz uma jogada que só traz problemas para ele mesmo, uma jogada que só atrapalha ao invés de ajudá-lo a conseguir o que ele quer, na gíria a gente diz que isso é uma jogada burra. Pergunta-se, então, será que não tem alguma coisa mais elaborada por detrás da jogada? É exatamente o que está acontecendo agora com a insistência do Lula em atacar a autonomia do Banco Central e não dizer exatamente como é que pretende equilibrar as contas públicas. O falatório do presidente está acontecendo 2 vezes por dia. Esse falatório tem boa parcela de culpa, não é sozinha, mas tem boa parcela de culpa na subida do dólar, subida que vai acabar batendo na economia real. E como é que bate na economia real? Bate sob a forma de inflação, juros altos e dificuldades políticas para o presidente. Bate reforçando expectativas negativas, já são negativas, sobre a capacidade do governo de equilibrar as contas, além do descrédito que isso aí traz para a equipe econômica, traz para a própria figura do presidente da República, que foi desmentido hoje pelo ainda presidente do Banco Central brasileiro, ao vivo e a cores, na frente, junto ali, dos colegas presidentes dos bancos centrais, nada menos do que da Europa e dos Estados Unidos. Assessores no Palácio do Planalto, políticos do partido do presidente, também murmuram, e tudo isso para quê? Será que esse jogo de cena, essas ameaças de intervenção no câmbio, na política monetária, será que não escondem, na verdade, um plano estratégico, um decisivo passo político? Parece que não. É só uma jogada burra mesmo. É só uma jogada burra mesmo. Mas aí, ele já falou, ó, o plano do Lula já foi apresentado. O que eles vão fazer? Já tem, inclusive, uma análise do ministro da Economia. A análise é que vai melhorar. Por quê? Por causa de tudo que eles estão fazendo. Fazer o quê? E para quem não assistiu, eu recomendo. Foi linda a fala do presidente do Banco Central, Campos Neto, de frente, o presidente do Banco Central,
Europeu e o Banco Central norte-americano, onde ele falou, quando perguntaram para ele, e aí, você está fazendo uma jogada política, você está agindo politicamente? Meio que a resposta dele foi a seguinte, olha, para quem não entende nada do que é economia, pode até achar isso, que é o caso do Lula, mas a realidade é que se ele está fazendo a gestão hoje, é ele que segurou aí, senão a gente já estava muito mais lascado do que estamos agora, né? Recomendo que assistam aí, tá? E para encerrar, né? Eu já falei para vocês que eu adoro as capas da Veja, dessa vez não trouxe nenhuma capa mirabolante, mas trouxe uma verdade nua e crua. Na contramão do mundo, tá? O Brasil vê desânimo generalizado com a economia. Qual é o brasileiro que não está desanimado? O mundo inteiro está falando, nossa, as coisas estão melhorando economicamente. No Uruguai, tá? O pessoal tá animado. Investimento chegando no Uruguai. Zeraram impostos. Meu amigo, no Uruguai, imposto tá zerado, tá show. O pessoal fazendo altos investimentos. O que tem de brasileiro pulando pro Uruguai, tá uma maravilha. Aqui no Brasil, desânimo generalizado. Nas últimas semanas, uma série de indicadores econômicos tem demonstrado que, enquanto boa parte dos países ricos e emergentes começa a deixar a crise para trás, o Brasil teima em ir na direção oposta. A cotação do dólar é o retrato mais visível, mas não é o único não, dos problemas que pairam sobre o país. Em junho, o valor da moeda americana subiu 5% em relação ao real. No ano, acumula já alta de 14%. Os exemplos ruins se espalham por diversos segmentos, todos do governo. Faz o L aí, vai. Fica feliz. Porque é exatamente isto, né, que foi avisado para muita gente, que a economia brasileira ia de mal a pior. Né? Ia de mal a pior. Tá certo? E o Lula, tá? Só para constar, está ficando cada vez mais isolado no mundo todo. Está sendo tratado pelos demais países como um senil. Foi o que a gente viu da última discussão com o Milei. Se você analisar essa matéria da Gazeta do Povo, a relação entre o Lula e o Milei se deteriora e enterra a liderança do petista na América do Sul. Acabou. O Lula pensou que ia ser o grande líder do Mercosul e está sendo a grande vergonha do Mercosul. Nada mais do que isso. Nada mais. Então entenda uma coisa. A situação atual que nós estamos não está nada fácil. O Ciro Gomes falou o seguinte, isso antes da campanha, numa entrevista ao Monark. Ele falou, olha, o que vai acontecer? O Lula vai entregar o país inteiro na mão dos militantes petistas, sabe? Aqueles bem radicais. Vai ficar viajando o mundo afora, pagando de estadista igual o Nelson Mandela, e o Brasil vai começar a pegar fogo. Resultado, acertou quase tudo, com exceção de que ele nem conseguiu pagar de estadista, não conseguiu. Viajou, mas cada viagem é uma vergonha a mais para o Brasil. Não tenha dúvidas disso, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Eu tinha mais matéria para tratar com vocês, o vídeo ficou longo, né? Você viu tanto de matéria que a gente separou aqui para vocês. Eu encontro vocês amanhã de manhã, tá? Se Papai do Céu permitir, a gente tá aqui para mais um editorial. Você faz um cafezinho bom pra gente acordar e poder ter um bate-papo legal aí sobre o que rola no nosso país, beleza? No Brasil e no mundo, né? Que aqui é para tratar de política e geopolítica, certo? Obrigado para todos e até o próximo editorial.